Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast dedicado para a gente falar desse Festival Folclórico de Parintins. Gente, tem muita história para contar. Um podcast só não seria possível da gente falar do tanto de coisa que tem da nossa cultura. Estamos falando do Festival Folclórico de Parintins. Eu estou aqui tendo a honra de dividir esse podcast também na apresentação com o Patrick Mota Filho. E aí, Patrick, fala um pouco da tua expectativa primeiramente. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que podcast você assiste a qualquer horário. Breno, tudo certo? Graças a Deus, né? Eu confesso que eu estou ansioso. É um projeto que, como profissional, me enaltece bastante e me deixa muito feliz para a gente conseguir esse espaço, para a gente conhecer também um pouco mais e apresentar, tanto para quem já é fã do festival, tanto para quem está chegando agora para conhecer um pouco mais, e a gente apresentar a história de pessoas que fazem o festival acontecer. Isso é muito bacana pra gente, né? É isso, e eu tô nessa expectativa porque hoje, gente, nós estamos aqui com os amos dos bois do Festival de Parintins, e a gente começa aqui apresentando o Prince do Caprichoso. Quero agradecer, foi difícil estar aqui com os dois presentes ao mesmo tempo, mas a gente conseguiu aqui cumprir essa missão. Prince, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui assim feliz, né, de estar nessa casa, de estar num local que nos tratam tão bem, que nos deixam à vontade, que realmente fazem com que a gente se sinta realmente muito prestigiado. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou realmente muito alegre de participar desse podcast, e a gente vai aí desfrutar de muitas histórias boas aí, se Deus quiser. Vamos de bola, conta com a gente. E também temos aqui JP Faria, João Paulo Faria, que está aqui com a gente para trazer mais ainda desse sentimento, dessa carga que é ser amo do Boi Bumbá Garantido, né, JP? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como falou, né, Patrick? Uma alegria imensa estar aqui, sempre muito bem recebido, como o Prince falou aqui na Rede Amazônica, e estou à disposição para responder o que vocês quiserem sobre o Garantido, sobre esse privilégio, né, que é para mim como torcedor representar esse item que um dia pertenceu ao Lindolfo Monteverde, fundador do Garantido, né? Então, o que vocês quiserem perguntar, estamos aí à disposição para responder. E, por favor, gente, fiquem à vontade, isso aqui é uma conversa, tá bom? Nós estamos aqui conversando na maior tranquilidade. Só faltou a cerveja. Daí não tem. Pediu tira-gosto. Gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é O espaço está aqui, né? com todas as pessoas do meu ciclo pessoal que eu falava assim, olha, eu vou conversar com o Prince e com o JP juntos. E aí a reação de todos era a mesma, mas não vai dar problema não? Toparam, né? Eles toparam. E eu falei, olha, eu falei com cada um, disse que o outro estaria presente e ambos disseram que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês percebem muito essa reação das pessoas? Eu queria que falasse um pouco da relação de vocês mesmo, fora do festival, né? Das provocações, enfim. Qualquer coisa a gente resolve no estacionamento ali, né? Não, a parte... Porque quando a gente sobe no palco, né? Tanto, não é só o Omo do Boi, né? A Cunhamporanga, o apresentador, o levantador de toadas, Pai Francisco, Catirina. Quem sobe no palco é como se fosse um teatro. Você tá representando um personagem ali, né? E... Só que no nosso caso, sobra pra gente porque o Amo do Boi é o responsável por inflamar a galera, né? É o dono do boi, no alto do boi, mas é o responsável pelo afronte, né? Pelos versos de desafio, né? Você vê que o apresentador é o item da elegância, né? Que conduz o espetáculo, o levantador tá lá pra cantar. E o Amo do Boi, né, Prince? A galera ouve os versos iniciais, protocolares e tal, mas o pessoal quer saber da hora do... E então a gente acaba pegando... Isso aconteceu com todos os amos que ficaram por alguns anos, né? De pegar uma antipatia por parte da outra galera, mas faz parte do personagem, sabe? Se o Prince tá aí há tantos anos como ele tá, né? Desde 2007, né, Prince? É porque ele fez o trabalho dele, né? De forma que a galera do contrário gostou e a galera do Garantido não gostou, né? Então, quando a galera do contrário também não gosta... Se incomodou, tá certo. Se incomodou, isso aí não foi a gente que criou, né, Prince? O Amo do Boi já era desafiador, o item do desafio antes da gente entrar. Então, faz parte, é um personagem, você sobe no palco pra cumprir aquele papel, né? E quando você vê torcedores, por exemplo, acontece comigo, com certeza acontece com o Prince também, quando você vê torcedores do contrário falando assim, pô, eu te odeio, mas eu gosto muito de ti. Aí tu já entendeu o recado, né? É aquilo, na hora do espetáculo o cara não quer, ele faz até assim, mas ele reconhece que é um trabalho que está sendo executado. O Amo do Boi, ele é o item do boi que ele é responsável por fazer o trabalho sujo, né? Às vezes, né?
Nem sempre, né? Porque muito tem de... Por exemplo, a minha história conta de muitos versos que eu já fiz, né? Muitas coisas que eu já fiz que ficaram, versos antológicos, né? Tantas coisas que a gente já contou. Mas os versos de desafio, ele realmente é aquela parada que todo mundo quer. Por quê? Porque eu não estou no estádio de futebol. Se eu estivesse no estádio de futebol, eu tava xingando o teu time, eu tava xingando o teu jogador. Na arena de Parintins, na arena do Bumbódromo, a gente não pode fazer isso. Eu tenho que ficar calado. Então, sabe aquele lance de que eu tenho que aguentar calado? Sabe? Tu vai aguentar calado. Pô, é muito ruim você aguentar qualquer coisa calado. Por exemplo, no sábado agora no Planeta Boi, que teve um evento. Pô, os caras estavam pegando nas partes íntimas e fazendo, vai mostrando pra mim. Que, sei o quê. Enquanto tu versavas lá. Sim, dedo do meio, sabe? Dedo do meio e tudo, sabe como é que é? É aquele cara que as pessoas querem pegar para ser o sentimento, eu vou te pegar, mas eu vou te dar porrada. Os caras ficam pensando, porque tudo aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, eu fiz um dos versos mais difíceis da minha vida. E muitas das coisas que eu faço momentaneamente, realmente na hora, e eu vou criando muita coisa no momento e tal. Foi um dos versos mais difíceis para mim, foi falar das pessoas que tinham nos deixado, pô, na pandemia, né? E até algum tempo antes, como o caso que aí citei Arlindo, citei o Klinger, o seu tio, né? O Paulinho, que é uma lenda. E, sabe, então foi muito difícil aquele verso, assim. Então, essas coisas, assim, tem gravado esse verso, inclusive, né? Gravaram, né, ao vivo, foi lá, foi numa live, pandemia, né? Foi na live da pandemia, foi gravado ao vivo e tal, foi que eu fiquei até surpreso depois. E tem na internet, tem tudo, tem Spotify, tem o código lá, tem o Deezer, tem, enfim. Eu fiquei até surpreso, né, porque ele gravaram na arena, estava sendo gravado, ninguém sabia, né? Então, foi um verso muito, muito legal, assim, como eu disse, tem o Arlindo, tio Klinger, o Paulinho Faria, tio do João Paulo, e era uma homenagem, foi uma coisa muito difícil para mim, né? E não eram só artistas conhecidos, né, como o Zezinho Correia também estava no verso. Pessoas de Parintins, né? Pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a vida para essa coisa, uma situação assim que o mundo viu há 100 anos atrás, né? Com aquela febre, né? E foi difícil tanto produzir quanto versar? O versar foi mais difícil. Eu pesquisei muito essa situação, né? As pessoas que baixaram, né? Para poder eu montar esse verso na cabeça. E incrível, cara. Incrível. Eu ensaiei esse verso. Nem todos os versos que eu faço, eles são ensaiados, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tenho muita ideia daquilo que eu possa fazer e sempre na hora eu vou modulando. Mas esse não, esse eu tive o cuidado de escrever antes assim e tal. E, cara, incrível, por incrível que pareça, eu não consegui ensaiar uma vez sequer esse verso sem esquecer alguma coisa, porque ele me tirava do sério, pô. Ele me tirava do sério. Eu ia falando das pessoas, eu ficava lembrando dos amigos, das pessoas, dos artistas, das pessoas. Sabe, aquilo foi, mas na hora lá, aí já entra o profissionalismo e a gente segura a emoção, né? E aí a gente faz, né? Eu passei por isso muito, muito, muito complicado uma vez. Eu sou intérprete da Vitória Regia há muito tempo, né? Intérprete oficial da minha escola, de um bairro que eu nasci, Praça 14, tudo ali, é a minha vida. E em 2006, nós estávamos para entrar na Avenida do Sambódromo, lotado, negócio. E aí a gente fica pela concentração, fica conversando por ali e tal, um barracão, aquele negócio, e aí aconteceu um problema. A luz foi embora. A luz foi embora e tal. Aí descobrimos que um carro da Vitória Regia tinha encostado no fio de alta tensão. Uma coisa surreal, que quase não, praticamente zero chance de acontecer, e aconteceu. E acabou que a gente perdeu uma pessoa muito querida, né? Da nossa escola.
E aí todo mundo quer, porque o intérprete não consegue cantar sozinho numa escola de samba. E aí os outros intérpretes todos chorando, pô. E aí isso eu praticamente desfilei sozinho cantando um samba enredo na vida, a avenida inteira. Eu vim chorar depois. Então eu sei que quando eu entro mesmo pra fazer a coisa, eu sei que eu entro em transe, eu acho, e aí a coisa acontece. Perguntar de vocês, você tá desde 2007, né? Então pegou esse advento da chegada do celular, rede social, essa coisa da viralização e tudo mais. Para vocês, como artistas, como item, qual foi a potencialização disso? O que isso significa? Veio para agregar? Veio para rivalizar ainda mais essa questão? Que é nessa, como a gente estava falando, né? A parte da história que vocês fazem, da pesquisa, aquele verso pensado e tudo mais, ele não marca, mas marca aquele da confusão. Essa parte de viralizar sempre a confusão, para vocês, como é que é? Só para complementar, né, o que o Prince falou, na época da pandemia, realmente era um momento assim que a gente ia pra live e via todo mundo para fazer as lives, né, tanto do Garantido como a do festival, como a do Prince falou, que a gente ia triste, pô. Porque pouquíssima gente participava da organização, né, da banda e tal, e todo mundo cabisbaixo, porque ou tinha perdido um parente recentemente, ou tinha perdido uma pessoa importante dos bois, né, do Garantido, a gente perdeu muita gente. E quando alguém mandava mensagem assim, olha, quero ver, durante a pandemia, né, quero ver qual vai ser o desafio que tu vai fazer hoje. Eu falei, mano, não vai ter desafio, pô. A gente não tá com cabeça pra isso, pô. A gente tem que aproveitar os momentos dos versos pra homenagear as pessoas que se foram. Tanto é que, justamente isso, se você pegar os lives da pandemia, por exemplo, eu lembro de duas. Foi a live da Alvorada do Garantido, que nós entramos todos de branco. O Davi, inclusive, entrou com uma roupa com corações, assim, com várias fotos, né? Muitas fotos na roupa dele, de pessoas que tinham partido. E a live do festival, eu foquei também em fazer versos de homenagem, né? Versos para as pessoas que partiram. Eu lembro que o Rafael Marupiara, né? Um grande amigo meu, compositor jovem do Garantido, também partiu muito novo, com 33, 32 anos, na época, né? Então a gente, né, acho que ficou legal isso de, na época da pandemia, o que ficou gravado foram as homenagens, né? E aí depois quando o festival foi voltando, a gente foi aos poucos, né, voltando aos versos normais. Por exemplo, nessa questão de versos bonitos, né, que a galera não lembra, em 2022, né, 2 anos atrás, foi o meu primeiro ano em festival mesmo, né, valendo nota e tudo. Eu lembro que teve um verso na primeira noite que eu fiz sobre o Thiago de Mello, que era o resumo da vida do Thiago de Mello em 3 estrofes. Eu falei, pô, esse aqui vai ser o verso do festival, na minha opinião, né? Esse verso aqui tá impecável, o verso que eu gostava muito, né? E aí, fiz o verso, meu irmão, ninguém lembra desse verso até hoje, pô. Eu tenho o maior carinho pelo verso, aí o pessoal só lembra do verso de desafio no final da noite, né? E aí, mas é isso mesmo. Agora, na questão do celular, eu acho que ajudou, assim como a mídia social deu voz a muitas pessoas que não mereciam, né, ter voz em questão de pessoas que só sabem declarar ódio para um lado ou para o outro e tal, tentam ganhar seguidores em cima de desqualificar o trabalho dos outros, seja em qualquer área, né? A gente vê isso acontecendo com jogador de futebol, com político, com tudo, né? Apesar de que política às vezes a gente tem que reclamar mesmo, mas assim, a mídia social também ajudou a gente na parte artística a divulgar o nosso trabalho. Por exemplo, quando rola uma apresentação dessa, né? O Prince também faz a mesma coisa, que a gente tira um verso que a galera gostou, a gente reposta o verso, ele viraliza muito mais do que se a pessoa tivesse que ir atrás da transmissão no YouTube para chegar naquele momento específico. A gente já solta logo o conteúdo que interessa pra gente, né? Que é a nossa participação. Então, eu acho que os Amos do Boi ganharam muito mais visibilidade por causa das mídias sociais também. Essa questão de a gente poder divulgar o nosso conteúdo, né? Mas aí, não só para divulgar os conteúdos, vocês acham que a rede social ela ajuda também a dar essa inflamada pré-festival, assim? Eu vejo que tem, né? Aproveito também já para colocar na roda a parte do hate. No caso, inclusive, vocês até já comentaram alguma coisa sobre. De um pro outro ali, das torcidas contrárias, né? De cada boi. Como é que é para você receber esse outro lado, né? Porque tem a parte que gosta e tem a parte que não gosta. Aí quem vai lá no comentário, uma coisa falar mal de vocês, né? Vivo, né? Você tem que ter um certo jogo de cintura para lidar com a situação. Mas e nas redes sociais? Olha, isso é muito relativo, né? Porque quando você fala algo que a minha turma gostou, é porque a outra não gostou, né? Aí tem gente que vem embutido e tu não sabe qual é o boi do cara, mas ele vai lá e... Entendeu?
E aí muita coisa, às vezes, já vem pegando pesado. Meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. É como o João falou, meu irmão, deu voz para A e para B, meu. Tu entendeu? Tem pessoas centradas e pessoas que não são. Então, a mídia social, num todo, o que eu acho, pessoalmente, eu acho magnífico. Eu acho magnífico. Porque, por exemplo, se você tiver 20 pessoas falando bem, aí uma falando mal, aí mais 20 falando bem, outra falando mal, parece que as pessoas só vê essas duas aqui. Mano, impressionante. É impressionante, só vê aquilo que falam ruim, do ruim. Mas eu acho maravilhoso porque todo mundo Engaja. consegue se expressar. Por mais aquele cara mais vagabundo que possa ser na face da terra. Ele não faz nada na vida, Nada na vida, você fala mal, tem voz. Ele tem voz. E o pior é que aquele que é descortês, aquela pessoa que não tem um mínimo de educação, ele acaba sendo punido pelas próprias pessoas que estão ali. Sim. Né? Por isso que hoje, e o que eu vou falar, vocês três aqui vão concordar comigo, você vê alguma coisa engraçada, por exemplo, todo dia antes de dormir, cara, parece assim uma coisa, um ritual pra eu relaxar. Eu pego meu celular, eu vou numa rede social dessa que tem vídeos, né? A gente sabe quais são, se eu posso falar nomes aqui, ou melhor não falar, né? Melhor não falar. Mas todo mundo sabe quais são as duas redes sociais que tem vídeos, né? Pra gente assistir aqueles vídeos mais curtos e tal. Cara, eu fico tempos assistindo e morrendo de rir. Antônio no relógio, passou meia hora. E aí aquilo vai me relaxando, me dá um sono e tal, eu vou dormir. Cara, mas você pode prestar atenção. Tu olhou esse vídeo, o cara vai direto nos comentários. Porque, meu irmão, é impressionante. Tem um cara que disse assim, um vídeo, eu abri os comentários pra ver, o cara tava escrito, cara, eu preciso me tratar. O cara disse, eu preciso me tratar. Porque o vídeo tem 1 minuto e eu tô há 10 minutos olhando os comentários. A galera começa assim, por que esse vídeo tem 2 horas, né? Então é isso. E no boi é isso. Cara, assim, eu vou falar uma coisa aqui, que eu já falei em alguns outros lugares, e ela é muito, mas muito séria. Em 2017, quando anunciaram os novos, porque o presidente, na época, o presidente Babá, ele trocou... Geral, né? Cara, assim, ele só não trocou o levantador de toadas, mas os outros itens, aliás, só não trocou o levantador e a rainha do folclore, que na época era a Brena Janá. Ele só não trocou esses 2 itens. Os outros ele trocou todos. Todos. Ele renovou, né? E o que, por exemplo, muitas pessoas não queriam que eu voltasse. A grande maioria queria, mas tinha uns que não queriam, né? Então eu ouvi muita coisa. A Marciele, que hoje ela é endeusada no Caprichoso, o que essa moça passou? Vocês não fazem ideia o que essa moça passou. Chegou nessa época e recebeu muita crítica. Crítica? Crítica não era, porque ela ainda não tinha se apresentado. Como é que era crítica? Não era crítica, pô. Era hate. Discurso de ódio. E tudo aquilo que é exaltado na Marciele hoje, né? Aquela questão de ser nativa, né? De ela ser da descendência e tal. Na época, descia um cacete nela, mano, online. Então ela virou o jogo dentro do próprio boi. Então ela apanhou muito. Né? O menino que assumiu como pajé, pô. O Neto Simões. Cara, então, assim... Bicho, está de primeira, mano. Cara, muita coisa. Sabe, quem passou por muita dificuldade também na época de internet, na época que ela entrou? A nossa Isabelle, mano. A Isabelle, quando ela entrou no final de 2014, como rainha do folclore na época, né? Eu lembro que eu tava na equipe de mídias do Garantido. Eu não tinha nem entrado como Pai Francisco ainda. Eu entrei no começo de 2015. Eu entrei ali como na parte de marketing, né?
mano, a gente tinha que filtrar os comentários, porque o tipo de coisa que chegava assim pra ela, só pelo fato de ela não ser parintinense. Porque ela tava entrando num item que pertenceu por muitos anos à Patrícia de Góes, que é unanimidade no festival também, né? Daqueles itens memoráveis, né? Então, quando um item fica por muito tempo, é difícil para o substituto, né, Prince? Então, a Isabelle, por exemplo, a Verena, que assumiu como Cunhaporanga, ela já era porta-estandarte. Então, a galera já gostava dela. Ela vinha de 2 vitórias, né? 13 e 14, sendo 13 o ano do centenário. Então, ela já estava nas graças da galera. Então, quando a Tatiane saísse, a Verena era a pessoa certa para assumir. Mas aí havia uma campanha muito grande em torno de dançarinos parintinenses para serem a Nova Baiana Folclore, e a Isabelle chegou lá e foi melhor na seletiva, né? Meu irmão, o que ela teve que ouvir também nas mídias sociais é muito difícil. Então esse lado das mídias é muito complicado, né? Quando chega... Eu tenho muitos amigos no contrário, sabe? Assim, e são pessoas que sabem levar pelo lado da brincadeira, né? As gozações e tal. Então, mas quando chega nos comentários uma pessoa fazendo ofensa pessoal e tal... Tanto é que no meu perfil de lá de Amo do Boi eu tento colocar só coisas do meu trabalho, né? Como artista, né? Eu não coloco muita coisa de vida pessoal porque eu sei que tem muita paixão envolvida, né? É como se fosse, não é estádio de futebol, como o Prince falou, mas aí os bois são como se fosse, pô. Antes do Amazonas subir para a Série B, eu falava, ó, o estado do Amazonas não tem futebol, mas tem os bois de Parintins, que são 2 torcidas tão apaixonadas quanto, né? Então, é claro que não tem aquela coisa da violência de torcida organizada, né? Graças a Deus, né? Bom. Mas na internet as pessoas são muito organizadas em ser violentas. Então, assim, de forma bem E no respeito à família, no respeito... Exatamente. Então, eu procuro nem postar muita coisa pessoal, assim, de familiares mesmo, né? De amigos nessa minha mídia do Amo do Boi, porque para não expor essas pessoas, porque eu sei que tem muita gente que não sabe filtrar, sabe? Inclusive, é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é que um dos diferenciais do Festival de Parintins, para o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, e outras festas populares, é a questão da rivalidade. Só a gente tem isso. Só que é uma rivalidade que ela é feita através de poesia, né? Nas toadas, nos versos. Você cutuca o outro lado, né? E você ouve de volta, mas não é aquela coisa de partir para as vias de fato. Você não tem vídeo de 2 itens saindo na porrada. Hoje em dia, né? Esse é o diferencial do... Hoje em dia, né? Porque nos anos 60, nos anos 50 e nos anos 70, e aí eu resolvia na porrada. Inclusive, o festival ele começou a ser organizado. Claro que não era assim o tempo todo, mas teve muita confusão. O festival ele começou a ser organizado pela Juventude Alegre Católica, a Jaque, que foi a primeira organizadora, né? Para tentar apaziguar os ânimos, pô, porque os bois eles se encontravam, os bois eram brincadeiras assim informais, né? Não tinha associação, né? CNPJ. Os bois saíam nas ruas, meu irmão, aí quando se encontrava, era a famosa trincheira, e a turma mais forte na frente, né? E aí era a palminha voando, a lança do vaqueiro. Meu pai me conta que de longe você via quando a lança dos vaqueiros começava a baixar, podia contar. É porque a lança ia ser usada para guerra. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aconteceu isso um tempo desse. Não chegamos às vias de fato, não teve esse negócio, mas chegou perto. Um tempo desse? Um tempo desse agora, 2018. 2018 para 2019. Ah, sim. Conta mais. Sim, nós fizemos um boi de rua. Exatamente. E o contrário veio também na rua. Que não era a festa da Alvorada que eles fazem, mas era uma outra festa que data tradicional. O contrário sai na rua também. E o Caprichoso também, nessa data também sai. E aí a polícia organizou, né? A pessoa da segurança organizou para que não se encontrassem ou que organizassem horário para um, horário para outro. Enfim, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? O tempo foi passando. E nós fomos ficando lá na catedral. A praça ali, né? Cantando, tocando. Lá no Joel, cantando, tocando. Entendeu? Cachorro amarrado a pé comendo e as pulgas pulando e o pessoal dançando. Entendeu? E aí, lá, o aviso que tinha pra lá é que quando chegasse naquele horário, aqui já tinha terminado e podia chegar o outro pra fazer. E a gente foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Vambora. O combinado não era esse, meu irmão.
Foi um pega pra capar, meu Capina amigo. valeu. Eu Porém, vou contar o nosso lado também. porém, deu tudo certo. Deu tudo certo pra eles. Tudo certo e tal. E aí a coisa aconteceu, né? Rapaz, o delegado na época, ele... Vamos contando, Ele era- conversando e cafezinho. Beleza. Pô, beleza. Café é um café, né, pai? Ele era muito amigo do meu pai, né? E o meu pai mora em Parintins até hoje. E posteriormente a esse episódio, na noite do dia 24 de junho de 2018, que é a noite da promessa do garantido, que é o dia de São João, né? E aí o garantido ele sai nessa data, né? Tanto é que, por exemplo, o Boi de Rua, agora para organizar o Boi de Rua, eles botaram vai ser dia 23, dia 23 de junho. E aí o delegado chamou, né? O delegado chamou o presidente dos dois bois. E assim, o delegado contou posteriormente pro meu pai me contou essa história, que ele chamou os dois bois certo de que o garantido ia falar, não, dia 24 de junho é a data magna do garantido, a gente não vai abrir mão, então se o contrário quiser sair na rua no mesmo dia, né, sair na rua nesse período, que saia um dia antes, um dia depois. O delegado achava que o garantido ia fazer isso. E eu torcia que fosse isso também, meu irmão, aí os representantes do garantido da época falaram, não tem problema, o contrário pode ir pra rua. Isso que o delegado já coçou a cabeça, ele já imaginou no que fosse dar. Não tem problema, é. Quando o garantido chegou na Cordovil, que é a última esquina, antes da esquina ali da catedral, né? Mais uns 200 metros você tá na catedral. Uma rua tradicional caprichoso. É um reduto. O reduto azul da cidade. Dos vários redutos. Caprichoso, por isso somos chamados de o boi de Parintins. Aí, olha aqui, toma um cafezinho, deixa eu tomar um cafezinho dia 24. Aí... E aí chegou na esquina, rapaz, aí, inclusive o policial responsável pela operação da segurança é sobrinho do Tony Medeiros, pô. E aí, porra, tu sabe que a família Medeiros não é fácil, né? Parou, acabou a brincadeira e tal. Aí ele chegou na frente do trio, ele parou aí e tal, e o presidente estava lá embaixo na época. E o Israel olhando aí, eu tava do lado do Israel, eu vi que o Israel trocando mensagem com o presidente, né? Aí o presidente falou, não, continua. Meu irmão, daqui a pouco sobe o capitão no trio elétrico, aí chegou do nosso lado. E aí, vocês não vão mandar parar, não? Se você não mandarem parar, vai todo mundo preso agora. Aí eu falei, mano, a gente tem que chegar na catedral. Não, o pessoal do contrário tá lá. Ou seja, a falha, isso aí eu reconheço, a falha foi dos representantes do garantido que apertaram a mão e deixaram. Porque você não faz acordo com o bêbado, pô. Aí o cara tá bebendo ali não que todo mundo estivesse mais. Se a turma do contrário tá. Se a turma do contrário, olha aí, ó. Se ele quer participar da conversa. Inclusive, Siri entrou em ação. Se a turma do contrário tá lá bebendo, né? Como é que tu vai tirar a galera de lá, pô? Então quem falhou na época foi os representantes. É, porque, meu irmão, depois que a gente chegou e começou, aí como é que vai parar? Pô? Não dá, não tem como. Isso aí foi uma falta de... Então talvez o erro Visão, foi, pô. beleza, vamos fazer todos no mesmo dia, da mesma... Porra, não existe isso, mano. E o pessoal do próprio garantido ficou pé da vida na época com a diretoria, porque não existe isso, você botar horário numa festa pro... E geralmente as festas do contrário acabam cedo, pô. Nesse dia eles quiseram esticar só pra provocar a gente, pô. Dá uma cutucadinha. Mas e aí? Como é que foi resolvido? Não chegaram aí pra ver de fato? Foi resolvido. Foi resolvido, a gente ficou e pararam pra ali e o trio do garantido Foi assim, tipo, se arrastando, ele chegou na metade do quarteirão, mas não chegou na catedral. brincou mais um pouco pra lá, não sei o que. Eu me lembro que o Babá e o Gêder falaram, e meu irmão, quem tava cantando era eu a noite todinha já, aquele negócio aqui. Aí eu, Mas tu sabe que foi engraçado? sabe, aquele, vai que tá resolvido aí. Mas sabe o que foi engraçado dessa noite? Porque assim, a gente queria chegar e tal na catedral. E aí todo mundo preocupado com questão de, o pessoal tá meio bebido, pode dar violência, né? Pode dar briga e tal. Mas no final das contas, o que aconteceu foi, a galera do garantido que tava chegando, que teve que parar foi o trio, o causa do som. Que nem precisava parar também, mas os caras quiseram, né? Até porque, ó, o que eu vou falar, a galera do garantido foi chegando pra catedral, foi encontrando a galera, os amigos do Caprichoso, começaram a confraternizar. A batucada que ficou na metade do quarteirão com o trio, o pessoal do contrário também foi chegando. Tanto é que tem um vídeo do Marujeiro lá, que era amigo do pessoal da batucada. Em Parintins todo mundo se conhece. Aí o cara da Marujada, não sei nem, acho que era, porque o cara no vídeo ele tocava muito bem. Tocando lá com a batucada, se divertindo, entendeu? Assim como eu falei, tinha gente do garantido com a turma do contrário na frente da catedral. Então, acabou que foi uma grande confraternização, mas o que ficou, o episódio que ficou pra história foi... O boi tem disso, cara. Olha,
Um exemplo disso é agora, né? Todo mundo acha que vai ter conflito. Não vai, né? Sim. Chibali é cultura. Assim, cara, cada um defende o seu lado, cada um defende o seu boi, cada um defende a sua vida, cada um defende a sua história, cada um defende a sua cor, né? Eu não... a pior coisa que tem é quando você leva as coisas pro lado pessoal único, entendeu? As coisas pro lado pessoal único. O que é lado pessoal único? Quando eu não gosto de você, eu quero te atingir, eu quero te humilhar, eu quero te... Entendeu? Isso daí, hoje em dia, não tem mais espaço. O discurso de ódio não tem mais espaço, né? Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Boi Manaus, por exemplo, que é uma festa gigantesca, é a maior festa da cidade que nós temos, né? Hoje o Carnaboi está bem mais à frente do Boi Manaus. São duas festas com a mesma conotação, mas em épocas diferentes, né? Nunca vi uma briga, pô. Se você prestar atenção, os eventos que são feitos de boi, ele tem poucas... Tem a segurança protocolar mesmo. Se fosse uma coisa com ameaça assim, de dar uma quebra-pau generalizada, teria que ser muito... Não tem briga, não tem confusão. É incrível. Festa de boi, não tem briga. Naquele primeiro curral, que, porra, é o meu favorito, mano. Eu costumava, como torcedor, eu costumava não gostar de festa mista, pô. Porque assim, não é nada contra... o contrário, é porque quando eu vou pra um curral, eu quero ouvir toada do meu boi. Como torcedor, tô falando, né? Aí, como item, eu já, no começo, né, ficava preocupado. Falei, porra, metade da galera ali é literalmente rachado no meio ali, o sambódromo, né, no primeiro curral. Metade é do contrário. Mas aí eu comecei a me divertir com isso. Porque é justamente que ninguém vai te bater, mas a galera vai reagir, Mas né? assim, E aí, hoje que é assim, por exemplo, o Bar do Boi, antigamente só tinha realmente o Bar do Boi. foi o primeiro evento de boi em Manaus. Davi cantava lá, O Arlindo cantava Garantido pra divulgar. o Arlindo cantava a música do Garantido, tocava a música do Garantido lá no Curral do Garantido. Regional Vermelho e Branco. Quando começou a ter o Curral do Garantido lá no Olímpico, tocava a música do Caprichoso. Sim. O Azul e Branco fez um CD duplo chamado de Nações Valentes, 96. Porra, é muito CD bom. espetacular. Ele lançou onde? Rei, Silvio Camaleão, aquela turma, né? Olha o nome da banda, o grupo regional Azul e Branco. Eles lançaram lá no Olímpico. Lá no Curral do Garantido. Sabe? Aí a coisa veio... Cara, eu não sei aonde foi que se perdeu, porque Manaus era uma vitrine de divulgação, tá? Pro festival. E hoje em dia as galeras aqui são mais engajadas, pra não vou dizer outra coisa, engajadas do que em Parintins, pô. Tu entendeu? Então, era assim. Tu tá entendendo? Essa rivalidade fechada era só lá. Tu vai pra um evento... E aqui não. E assim, pra mim não Sim. coisa que quem tem TDAH esquece, né? Vai contando a história, vai embora. E aí o que acontece? A gente não vê confusão no boi. Por exemplo, a Rede Amazônica Globo transmitiu o Carnaboi, né? Que foi um espetáculo de evento, 2 dias, lotado. Cara, tu não vê nenhum empurra. Tu não vê nenhuma mulher com ciúme puxar o cabelo da outra ou um cara com ciúme querer empurrar um outro cara. Não vê. Foi bem tranquilo mesmo. Cara, não vê, não tem. Apesar de toda a nossa rivalidade, nós somos pacíficos, entendeu? Um ou outro que são um pouco mais... Mas é incrível, cara. Isso que eu ia falar do curral misto, né? Que é o primeiro e último da temporada. Do último eu nunca participo, porque eu já tô lá em Parintins. Acho que com o Prince acontece a mesma coisa. No primeiro, que eu tinha essa preocupação, quando eu iniciei como item, falei, como é que vai ser fazer verso na frente da galera do contrário ali, sendo que tá bem dividido, né? Rio Negro e Rio São Limões ali, é o encontro das águas, né? E aí, com o tempo, eu comecei a me divertir com isso, porque eles vão vaiar de qualquer forma. Então, o negócio é tu saber interagir com a vaia, né? Só que quando a gente faz os versos de desafio ali na frente, que no Carnaboi, por exemplo, no Estúdio 5, tava misturado.
Tava tudo misturado, né? No sambódromo já é tradicional, o lado do contrário e o lado do garantido. Mas mesmo quando a gente faz o verso de desafio, que a galera do contrário vai te vaiar, você, na transmissão, a transmissão mostra as pessoas de costas e você de frente. A câmera tá de frente pro palco. Mas quando você tá no palco olhando lá de cima, mesmo quando a galera tá te vaiando, você vê gente do outro boi sorrindo, tipo, se divertindo com a brincadeira, sabe? Porque, meu irmão, é a hora diferente da apresentação, é a hora da rivalidade, é a hora dos amos do boi. Porque o apresentador, você já sabe o que o apresentador vai fazer. Ele vai fazer aquela chamada inicial, no garantido vai fazer a contagem, né? O levantador vai cantar as toadas que todo mundo já conhece, ou as novas, o CD, mas que você ouve no carro e tal. O amo do boi é a hora da surpresa no que tange ao bloco A, que é os itens com o microfone na mão, né? Então é a hora da surpresa, a hora que vai acontecer algo novo. Aquilo que ninguém sabe o que vai rolar, né? É a hora que o pessoal fica... Tinha um rapaz, não era nem rapaz nem cara, era um senhor. Cara, olhando pra ele, a gente sempre consegue olhar pra uma pessoa e dar a idade dela. Ele tinha ali, beirando já os seus 60 anos. E tinha um outro do lado dele. Quando eu tava fazendo meus versos, eles estavam assim, ó, me aplaudindo, pô, fazendo assim, pô, parabéns, não sei o quê. Então eu fiquei até estranho. Do garantido. Sim. Eu até estranho. Digo, olha aí, né? Eu fiz assim, beleza. E tal. Mas acontece, cara. Assim, quando eu tô lá em Parintins, no festival, por exemplo, a gente anda na rua, faz aí umas de 50 a 100 fotos, se tu sair. Cara, se eu fizer, eu faço 60 com a minha turma e 40 com a turma do contrário. Incrível. Um dos vídeos que eu mais gostei nesse primeiro curral desse ano, que é o misturado, foi um que eu tava andando, porque eu faço a minha participação e depois eu desço pra tomar minha cervejinha, né? E pra curtir também, pô, pra assistir o Davi e tal, né? O Israel, né? O Sebastião. Aí quando me chamam no palco eu volto, deixo a cerveja e volto, né? E aí nessa hora que eu fui no bar ali pegar que eu faço o percurso normal, pego a fila, compro minha latinha e, pô, aí vinha torcedor do contrário e tal, abraça, tira foto, porque justamente o boi é isso, pô, você tem que saber brincar, sabe? Tem festa até que a gente vai falar qual festa, mas tem festa que não chamam a gente porque os organizadores têm medo de inflamar a rivalidade, quando na verdade o público do boi gosta disso, né? Porque os amos são os responsáveis por diferenciar um boi do outro, né? O príncipe vai exaltar o que é bom no boi dele, né? Mesmo que a galera do garantido não concorde, mas ele vai exaltar e eu vou fazer a mesma coisa, pô. Então, faz parte, além das toadas dançantes, né? Além dos itens que a gente gosta de ver evoluir, o amo do boi é isso, pô. É a hora da gritaria, né? Do toma, tá vendo e tal. Agora, assim, no evento, bacana, você consegue fazer e tudo mais, tem todas essas reações que você já vê por ali. Sim. Agora, eu ainda não tive a oportunidade, confesso a vocês, de ir no festival. Já fui pro Carnaília, que deu pra ter uma noção da dimensão que é aquilo ali, o bombódromo, meu Deus do céu, que coisa incrível. Fiquei imaginando aquilo cheio, lotado de gente, a galera pulando e tal. Pra vocês, além dessa parte de ter a responsabilidade de dar esse ritmo a mais, né, pra versar, e se o verso vai, por exemplo, para um comediante, aquela piada tem que ter o punch para ter a galera, para soltar o riso. Para vocês, ter esse ritmo para levantar a galera, para rivalizar ali. Como é que é essa responsabilidade a mais? Porque assim, a gente estava inclusive aqui, bastidores, viu? A gente estava pensando, pô, a gente vai entrevistar os amos do boi, né? A gente não vai fazer nada, né? Uma brincadeirinha e tal. Sim, Vamos escrever aqui um versinho. Aí a gente escreveu e falou, cara, isso aqui tá muito ruim, né? Aqui. A gente acha que é fácil, né? Não, meu amigo, é muito difícil. Tanto é que a gente não arriscou pra não passar vergonha na frente dos dois aqui. Tá guardado aí, né? Tá guardado. Deixa guardado aí. Vai ficar guardado. Tem que saber o que faz. Exatamente. Sobre essa responsabilidade de escrever e, por exemplo, como ninguém sabe o que cada um vai falar, se já aconteceu na hora do festival, pô, preciso responder isso aqui na hora. Sim. Essa coisa da hora. Como é que é pra vocês esse processo criativo, Cara, para chegar lá? Tu perguntou, eu vou falar. Botar uma aqui. 2019. 2019. Última noite. Não, foi 2018. Foi 2018, sei lá, não lembro. Uma dessas noites. Não, 2019. Última noite e tal, eu tava descansando, porque demora, né? A gente passou o som e eu fui pra lá, quando nós íamos fechar a última noite. Eu me deitei, fui descansar e eu dormi. Dormi mesmo. Relaxei e dormi.
E aí meu telefone começou... Meu irmão... Eu quero um monte de coisa assim, tipo... O que aconteceu, né? Aí eu digo, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa, né? Deus o livre, sei lá, quebrou uma alegoria, sei lá, um negócio, sei lá. A gente pensa tudo, né? Aí eu abri aqui, aí eu abri o aplicativo de mensagens. Aquele que tem o negócio verde. O telefonezinho. É, o telefonezinho. E, cara, sem brincadeira, bicho. Já para mais de 400 mensagens aleatórias fora do grupo. Meu Deus, eu saí assim pra... Aí, o meu irmão. Aí eu... Esse aqui eu vou olhar, né? Que, porra. Tu viu aí? Aí todo mundo, tu viu? E aí, não sei o quê. Aí eu, pá, o que foi? Aí ele me falou que o Gaspar tinha trazido um cara pra tocar o berrante lá na arena. Gaspar era o homem do garantido em 2019. Vai dizer que quem tocava berrante era o vaqueiro, não amo. E tal. E o cara tocou ruim pra cacete, né? O negócio ficou feio lá, né? E tu tens o costume de tocar o berrante, né? Tenho. Então foi uma clara... É. E aí eu já fui aqui maquinando, né? Aí eu parei, né? Quando eu cheguei lá, eu até falei pra Socorro Carvalho, digo, Socorro, eu vou dar o boa noite, mas no segundo verso eu já vou responder esse negócio do berrante, eu já vou vir. Aí disse, vai, mano, vai, arrebenta, tá bom. E tal, aí eu fui e disse, eu te amo, sou vaqueiro, né? O cara vai andando e vai pensando, e o vaqueiro atuante, tangendo minha boiada, lá boi anunciante, ensina aos meus vaqueiros, de um jeito bem elegante, que eu amo que se preze, tem que tocar seu berrante. Aí eu... Entendeu? Aí o pessoal, que tal, não sei o quê. Então, acontece, pô. E esse foi pensado na hora, no improviso, na hora. É, sim. Porque o menino tinha levado alguém pra tocar pra ele, eu toco e tal. E aí, pau, e a galera, e o final do verso ainda foi... Aí é que o final do verso aqui ainda foi pra esbagaçar mais um pouquinho, aí o pessoal foi a loucura. Mas é isso aí, a gente tem que fazer assim, cara. Tem que saber algumas coisas na hora O mesmo. meu episódio, eu tava em dúvida até a última noite ano passado, que é um assunto... Todo ano no festival tem uma polêmica, né, Prince? Tem um assunto que chama mais atenção. E ano passado foi o negócio do guindaste. Que o contrário levou um guindaste, o garantido falou, não, vamos levar a alegoria no chão, né? Só a alegoria terrestre, né? Sem nenhum elemento chegando por cima, né? E a galera do contrário tirando onda com o negócio do guindaste. Não, tu sabe disso. Foram receber o guindaste na balsa com batucada, com a marujada e saíram fazendo carreata pela cidade com o guindaste. Lá em Parintins, né? Assim, Com marujada, não, você também anda mais... aí, mas também, Irmão, mas é o lance do festival. E aí, meu irmão, cheguei. Meu tá quente, entendeu? Pô. eles desembarcaram lá no porto em Parintins, que é entre a cidade Garantido e o aeroporto. Então, quando saiu o guindaste Lá do Dodó. no Dodó, e quando passou na frente da cidade Garantido, meu irmão, os torcedores do Garantido, tudo fazendo era outro sinal, não era isso aqui, né? Era isso aqui, né? Aí passou pela cidade, passando na frente da Baixa do São José, ali na frente do curral e tal. Aí, É uma fonte, né, mano? e aí o vídeo viralizou, né? E todo mundo no Garantido, porra, mano. Ei, João Paulo, tem que falar alguma coisa. Eu falei, mas será que eu vou botar negócio de guindaste no verso, mano? Aí chegou na última noite, né? E na última noite, a gente que participa, assim, do festival, tá todo mundo muito mais solto já, né, Prince? Na terceira noite já tá todo mundo já... Mano, o que tiver que ser, vai ser. Tá por conta, né? É muito raro o boi, tipo... Por exemplo, perder 2 noites e virar na terceira. É raríssimo acontecer, né? Até pela diferença que geralmente é de pontos, enfim. Então, na terceira, o cara já deixa o coração pra batucada, solta o corpo e segue o boi, né? Como diz a toada. Então, aí eu, no último verso, que era um verso de desafio, né? Na estrofe que a batucada volta, que é a hora que a galera explode, eu falei, rapaz, eu vou levar pra arena e seja o que Deus quiser. Que era esse verso assim... Contrário, como é? Boizinho elitizado, deixa de ser tagarela. Ei, boizinho da Praça 14, deixa de ser tagarela. O meu povão é raiz, tua sociedade é Nutella. Nem mesmo... Aí eu fui correndo em direção à galera do contrário. Nem mesmo aquele guindaste levanta a tua galera. Nem mesmo aquele, meu irmão. Explodiu. A galera do Garantido nessa hora foi... E aí eu tirei o microfone de perto da boca, pensei, eu fui correndo, tem um vídeo e foto, que eu vou correndo com o microfone bem aqui, ó.
Porque eu vi a explosão da galera, eu saí correndo e eu já tava... Não sei o que lá. É porque é um pico de adrenalina, bicho, que não dá pra gente descrever. Eu acho que é como se a gente tivesse marcado um gol no estádio, né, Prince? E aí foi engraçado que eu voltei desse festival, e aí... Mas assim, a galera do contrário, nesse momento, Fica calado, não pode ficar calado. Pode, né? Não pode. Mas não tem nenhum. Não, mas A engraçado não consegue. é engraçado que nesse Se verso... alguém quiser fazer uma careta, um gesto, isso. Na parte do verso a capela, né, que quando a Batucara para pro desafio, no trecho desse verso eu falo, porque justamente que a galera do contrário tinha me vaiado no primeiro curral, né, e eu, falei, guardei aquilo no coração, né, falei, beleza, vocês estão vaiando agora no curral, agora quero ver se vocês vão vaiar na arena. Aí eu fiz um verso convocando a galera, te empresto o meu microfone, vê se não vai, eu quero ver se tu tens coragem pra me vaiar. Aí eu botei o microfone pra galera do contrário, pô. Aí... silêncio, né? Claro. Não pode e tal. Mas aí, depois do festival, chegou um vídeo pra mim de alguém que fez um vídeo no meio da galera do Caprichoso, né? E aí tinha um cara, aqueles coordenadores de torcida, pô. O cara, assim, de costa pra arena, de frente pra galera. Você tava de calma, porra, não foi nada. O cara na provocação. Mas não foi nada que chama da arena. Eu olhei, pô. Eu fiquei olhando assim na arena. Falei, será que alguém vai fazer? Não, ninguém fez, né? E aí passou batida. Aí quando eu voltei do festival, eu fui ali no Couro Velho, samba do Couro Velho, ali na Praça 14, né? Aí eu lembro que eu saí cedo, eu fui com os amigos e tal, fiquei ali no armazém Santo Antônio, né? Do lado que tem os barzinhos que eles fazem aquela bebida famosa lá, o licor de carraspana, que é muito bom, inclusive. Não sei se vocês já provaram, mas é Eu não provei, não. Ô, licor de carraspana. Agora fiquei curioso. Rapaz, Tudo Praça 14 é bom. essa... Tem até boi que foi fundado lá, né? Então... na Praça 14 então, e lá na Cachoeirinha também. Mas isso dá um corte. Lá na Cachoeirinha tem a segunda escola de samba mais antiga de Manaus, que é a Andança de Ciganos, né? E também nasceu um boi branco por lá, chamado de boi garantido. Ele nasceu lá na Cachoeirinha. Mas enfim, não, aí eu fui lá no samba do Couro Velho, né? Não, mas tu pode devolver também, né? Aí eu saí, bicho, do Couro Velho, aí tinha estacionado o carro assim, aos 50 metros, e fui passando na frente das casas. E ali, como é um local residencial, né, de famílias que moram lá há muito tempo, parecia até casa do interior, tipo, a família toda tava na frente da casa, sentado, cadeira de balanço, né? Família conversando, e eu passei. E eu não lembro se eu tava com a camisa do garantido, eu acho que eu nem tava, não lembro. E aí eu passei assim com a cabeça meio baixa, né, andando em direção ao carro, aí eu dei uma olhada assim, quando eu olhei, o pessoal na frente da casa todo tava me olhando, né? Aí eu fiz assim, aí já voltei, né? Sei lá, né? Só cumprimentei de leve. Aí só vi aquele grito na hora que eu passei. Ei! É uma senhora, né? Com o cabelo grisalho preso aqui. Nunca esqueço, mano. Aí eu olhei assim, oi! Tu não é o amo do boi garantido? Eu falei, sou. E aí quando eu já tinha visto que tinha uma pessoa com a camisa do Caprichoso, eu falei, ih, mano, é agora, né? Depois não deixa mal. Aí ela... Ainda mais na Praça 14, mano. Da boa, né? Aqui perto do Quilombo. E eu tinha Lá citado, né? E eu tinha citado a Praça 14, né? Nos versos. Aí eu falei, ih, mano, vai sobrar pra mim agora, né? Aí, vem cá. Eu falei, tá, beleza. Eu cheguei lá, né, assim, meio já pronto pra correr, qualquer coisa, né? O carro tava perto e tal, já com a chave na mão. Aí ela, olha, só quero te falar o seguinte. Muito obrigado por ter colocado o nome do nosso bairro de volta no festival, porque essa história que tu contou lá é exatamente o que a minha mãe me contava. Pra te ver. Assim, porque... Não, agora sem questão de rivalidade, né? Existiu esse boi caprichoso da Praça 14, né? Isso tá nos livros de história do bairro, né? Que tem tudo documentado. Inclusive é um boi branco com coração na testa. Eita. E aí, assim, esse boi existiu. Aí aquela discussão... Boi caprichoso, nascido na Praça 14, é um boi branco com coração na testa. Olha só. Coração preto, Pelo menos na foto, né? Preto e branco. Aí, assim, aquela discussão de Parintins é a polêmica que a gente gosta de movimentar, né? Pode até dizer, peguei esse boi, levei para Parintins, virou o garantido. Porque é o seguinte, o certo, por exemplo, tem um livro que tem uma declaração do saudoso e, na minha opinião, juntamente com o Arlindo, os dois maiores artistas da história de Parintins, tá? Salvaguardo o Davi, salvaguardo o Tony, salvaguardo o Rei Azevedo.
Mas o Paulinho e o Arlindo são os 2 maiores ícones da história do festival. Concordo. Esquece. O Davi, ele é um monstro sagrado, ele é uma lenda viva, Regional, né? regional e tal, mas o Arlindo e o Paulinho... De cada boi, eu acho que são os São- maiores expoentes. E tem uma declaração do Paulinho, tá aí no livro. O Prince vai parafrasear Paulinho Faria. Olha, eu vou rebater. Mas eu já vi essa declaração. Mas tem uma declaração que tá no livro, que ele mesmo falou, segundo o rapaz que escreveu o livro, pessoa que escreveu o livro, que agora me fugiu Tonzinho Saunier, Isso. foi o escritor lá de Parintins, poeta. Né? que tinha me fugido da memória, que o Boi Garantido é de 1917. E o Paulinho mesmo dá essa declaração, né? Então, cara, se a gente for querer virar historiador com histórias que a gente não consegue provar, E essa, com coisas que a gente não consegue dizer se é verdade ou se é mentira, não confusão. vai chegar a lugar nenhum nunca. Mas essa confusão, essa corrida em Isso. círculos é justamente que movimenta o festival. É. Que, por exemplo, a família Gonzaga. É como Parintins. dizer, por exemplo, a música do Garantido que diz, com 18 anos de idade, contigo sonhou. Se ele sonhou com 18 anos de idade, se for fazer as contas, não chega num denominador comum, é matemática. Mas eu tenho. Então, Mas agora só, é a história de quem... Não, assim, eu não tô... mas eu ia dizer. Mas é a história de quem conta a música. Mas eu ia dizer que eu tenho Né? 35 e eu sonho com Garantido até hoje, Né? pô. Então é muita coisa. Então a gente vai levando, e aí palavras ao vento e vamos embora. Esse livro do Tonzinho existe, é um livro antigo, inclusive, mesmo do festival, mas essas discórdias é que são que movimentam, né? Sim. Por exemplo, a família Gonzaga de Parintins, de Luiz Gonzaga, não o Luiz Gonzaga do Gonzagão do Nordeste, um outro Luiz Gonzaga de Parintins, né? Existem toadas do contrário que citam o nome dele, toadas antigas, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo para ir lá atrás, né? Aí eu já pensei muito nisso, Mas não eu queria muito ver, né, como de fato começou. Mas assim, para complementar, ele falou essa questão parafraseou do livro do Tonzinho, mas aí se você for a família Gonzaga de Parintins, em 2001, aconteceu em Parintins uma assembleia itinerante, uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado para condecorar os fundadores dos bois em memória, né? Como contribuição cultural ao Estado do Amazonas, com a Comenda Rui Araújo, que é a maior honraria, né, do Estado do Amazonas. O Garantido recebeu, na verdade não foi o Garantido, a família Monteverde recebeu, né, o João Batista, que está vivo até hoje, filho do Lindolfo, foi o segundo amo da história do Garantido. Ele recebeu em nome do Lindolfo. E o Boi Contrário, na época, né? O Caprichoso, assinado pela diretoria, né? O presidente era o Dodozinho Carvalho, assinou, dando o ok para a família Gonzaga, a dona Isolina, que era viúva do seu Luiz Gonzaga. Na época ela tinha mais de 90 anos, ela faleceu 3, 4 anos depois, com mais de 100. Ela foi toda arrumadinha, tem foto dela de azul e branco. Ela recebeu a Comenda Rui Araújo, né? Em nome do seu Luiz Gonzaga como fundador. E a família Luiz Gonzaga fala, né, que o Príncipe tem essa declaração do meu tio Paulinho falando de 1917, e a família do Gonzaga na internet até hoje eles falam, não, o contrário nasceu aqui na Travessa Rio Branco. Eles dão o endereço que era onde, de fato, o contrário brincava quando o Luiz Gonzaga era o dono do boi, né, digamos assim, no ano de 1925. Então tem várias versões de várias datas, sabe? São várias coisas, né? Quando vierem outros amos depois da gente, eles vão estar discutindo sobre os mesmos assuntos, né, Prince? E a família Gonzaga diz até hoje, por exemplo, que o contrário é de 1925, né? E aí você tem livros aqui dizendo que o boi caprichoso da Praça 14 é de 1913. Então, é aquela coisa, se o contrário é de 1913, ele não é parintinense. Se ele é parintinense, ele é de 1925. Então a gente fica brincando com essa que é uma coisa que no final que não ofende, e que não ofende ninguém, né? Por exemplo, como ele falou, o Garantido não é de 1913, segundo o Paulinho falou, é de outra data. Então, meu amigo, vai ser uma eterna... vai virar historiador. Quem sabe disso, quem sabe são as pessoas realmente que um dia pode ter uma informação concreta que mostre para todo mundo qual é a data, qual é o fundador, quem é não sei quem. O que não impede de fazer uma brincadeira. A gente, os amos dos bois são os advogados dos bois, então a gente... Mas lá, por exemplo, lá no nosso escritório do Boi Caprichoso, nós temos lá a foto de todos os presidentes do Boi Caprichoso, donos do boi, que antigamente era assim, e tem o Roxide, depois dele tem a foto do Luiz Gonzaga,
Aí assim por diante tem as fotos de todos os fundadores, de todos os ex-presidentes e donos do Boi Cacaxeiro. Todos os fundadores. Entendi. São vários fundadores. Não perde oportunidade, né? Não, mas é porque é isso. Os amos dos bois, a gente é o advogado de cada boi e todo ano é como se a gente fosse para um júri, né, para um tribunal na arena, defender a nossa causa, mas nunca vai ter o martelo batido. A diferença é essa, que todo ano a gente vai apresentar os mesmos argumentos, mas nunca vai ter aquela coisa definitiva, né? É uma brincadeira, vai ser um eterno paradoxo, né? Nunca vai ter aquele negócio, não, realmente o azul é o azul e o branco é o branco e o verde é o verde e assim por diante. Agora sim, gente, a gente tá falando aí de versos e recentemente teve uma polêmica que repercutiu muito na rede social, que é a questão do regulamento, né? Mudança de regulamento, e aí inclusive tu fez até uma brincadeira no Curral do Garantido, né? Entrando com os paradrapos na boca. E foi muito levantado esse assunto, né? Pô, vai mudar muito, a gente vai ser censurado, a gente vai ser muito polido. Vai mudar muita coisa de fato? No trabalho de vocês? Eu digo assim, as pessoas que acompanham de fato o festival, elas sabem que os desafios de arena, né? O Prince sabe muito bem disso, são completamente diferentes dos desafios da temporada. Os desafios dos currais no Curral, na Alvorada, né? Curral aqui em Manaus, são desafios para inflamar a galera, uma coisa assim que é eu já fiz versos chamando o contrário de catita, de morcego, essas coisas, e a gente não vai levar para a arena uma coisa dessa. Na arena é um outro tipo de desafio, né? Como eu falo, é um desafio muito mais voltado para tentar quebrar a perna do outro boi em sentido de história, ou falando do guindaste, como eu fiz, ou o Prince falando do berrante, como ele já fez. Então, é uma coisa alto nível, né? Então, quando foi vetado o desafio, né, do jeito que havia sido, na minha opinião, tinha sido uma perda muito grande, porque a graça do festival, como eu já falei antes da entrevista, o grande diferencial do festival para outras festas populares é a questão da rivalidade. E você não pode deixar de fora o verso do Amo do Boi, e que a parte mais esperada desse item é o desafio. Sim. Por exemplo, o apresentador no Garantido, talvez seja a contagem. O que é garantido, levanta o braço. No levantador de toadas, é o toada, letra e música, que é aquele momento que o levantador se esmera para fazer o melhor trabalho possível, né, da vida dele, né? Cunhaporanga, quando ela chega e evolui, o Boi Bumbá evolução, mesma coisa. E cada item tem o seu ápice, né? Eles continuam na arena, mas eles têm o seu momento. E o momento do Amo do Boi é o desafio, cara. A gente faz os versos protocolares, fala da sinhazinha, fala do boi, fala da galera, mas a galera espera para saber o que vai ser feito o desafio, né? Então, quando você tira isso do festival, você tá prejudicando a festa. Porque se a gente tira o desafio dos amos, vai virar, isso eu falo sem demérito nenhum às escolas de samba, mas as escolas de samba, elas não fazem referência umas às outras. São coisas diferentes, né? Não, mas assim, Festas diferentes. mas é uma apresentação que ela fala sobre o seu enredo, mas ela não dá aquela cutucada, né? E no festival só tem 2, pô. E eles são rivais, entendeu? Os bois são irmãos na hora de buscar patrocínio, esse tipo de coisa. Mas essa coisa de um boi conversar com o outro através do verso, né? De ter essa interação do desafio, isso é primordial para a festa, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu nem me manifestei porque eu sabia que a galera ia para cima, né? E foi. E voltaram atrás por causa da pressão popular, né? Eu fiquei muito feliz porque isso é uma tradição do parintinense, pô. Não dá para tirar o desafio da arena. A função do Amo do Boi, se pegar nos anos anteriores, o amo, quando os bois se encontravam na rua, era um amo falando pro outro. E aí, na hora que os versos acabavam, começava o porradão na arena. Quando não tinha mais os argumentos. Aí era palminha voando, Vamos resolver agora no braço. E isso é isso. E o verso de desafio de hoje, que é mais civilizado na arena, é um resquício. Nem santo, né? Na arena. Mas é um resquício da. Mas assim, houve uma mudança, houve como é que se diz, uma volta atrás e tal. É um processo. Uma volta atrás na decisão que tinha sido, mas também não ficou como era, não. Ainda tem várias restrições. Então tem que ser bem estudado, saber o que vai fazer para não acabar caindo em armadilha. Mas assim, como a gente diz, por exemplo, ninguém patrocina o Festival de Parintins se não patrocinar os dois. Ninguém patrocina o festival se patrocinar os dois. Se eu quiser patrocinar um, eu patrocino um. Mas a minha marca não vai entrar no pódio. Tu entendeu? E assim é o regulamento. O regulamento não é feito por um e o outro ficou, poxa, por que tu fez isso? Não, são os dois que fazem juntos e eles aceitam e fazem juntos. Então, tudo é resolvido junto.
Entendeu? Então não tem esse negócio, porque vai prejudicar esse, ou vai prejudicar aquele. Não, os dois estudaram e chegaram àquela conclusão e acabou. Só que nesse caso, os dois decidiram, aí quando chegou pra galera, a repercussão... Já não gostou, né? É. Teve um verso meu que ele era o verso vidente, né? Que o pessoal falou, né? O começo dele era: escutei meu contrário, ouça o que eu vou te dizer. Se a inveja matasse, hoje tu irias morrer, né? A inveja é tua sina e tal, não sei o quê. O negócio não ofende. E o final, né? Cutuca, mas não ofende. Aí o final do verso seria esse lance de perreché, só migué, falsidade, tu te faz de coitado, criando um mentiroso alarde. Mas não adianta, ao contrário. Você é bicampeão e você sabe. Então, e foi bicampeão, né? Então começou a falar aquele verso vidente. Então esses versos de desafio, assim, essa é a parada, né? Essa é a onda, né? Tem alguns versos que a gente faz assim, né? Aí mostra pra pessoas próximas, né? Aí o cara fala assim, mano, mas e se o Boi perder, pô? Mas a nossa parte a gente fez ele, né? Já diria o João Batista, o filho do Lindolfo, o pessoal chegava pra ele: ei, João, e o garantido desse ano? Vai ganhar ou não vai? Sei. Se não ganhar, perde. Isso, ninguém vai morrer por causa disso. Vai ganhar todo ano? Vai. É mais um festival. Vocês não podem ficar se policiando também, ninguém dá pra saber quem vai Vai ganhar todo ano? Não vai, mano. E assim, mesmo quando o Boi perde, tem festa no curral, a turma vai lá. Só o Vasco, que tá quase 40 anos sem ganhar uma final do Flamengo. Não precisa falar disso, Vamos ficar no boi. De Deus, mostrei não e lascar. Eu tô fora dessa briga, eu sou corintiano. Gente, mas pra fechar aqui a conversa com vocês, a gente queria também que vocês contassem um pouco pra gente a história de vocês, né? O que levou vocês a chegar hoje, os dois como amos dos bois, né? Eu começo? Beleza. Rapaz, a minha história no Boi, ela começa antes de eu nascer, pra falar a verdade, né? Porque a minha família sempre foi envolvida com garantido desde os anos 50, através do meu tio-avô, Badu. Nos anos 70, meu pai e meu tio Paulinho Faria começaram a entrar, né? E foi quando a família tomou a frente da brincadeira, como eles dizem, no sentido de que a loja JP, eu posso fazer o comercial porque a loja fechou esse ano. E aí a loja bancava o Boi numa época que não tinha patrocínio do governo, né, de iniciativa privada, e era um festival muito menor do que hoje em dia, né? Tanto é que o Bumbódromo só foi vir a ser inaugurado em 88. E aí o meu tio ficou, né, até 2001. Eu nasci em 89. Meu pai sempre fala, não, mas em 88 já estava na barriga da tua mãe quando o Bumbódromo foi inaugurado, já foi bicampeão, 88, 89, beleza. 92, eu gosto de falar as datas assim porque a cronologia fica bem... 92, aos 3 anos, eu entrei com meu tio pela primeira vez na arena, eu ia com uma roupa igual a ele, de mãos dadas. 93 também, aí 97, aos 8 anos, eu comecei a sair na batucada. E aí fui, alguns anos eu ficava na galera torcendo, né? Eu assistia, outros anos eu voltava pra batucada, fui dividindo assim, por causa de colégio e tal, né? Às vezes não dava pra ir. E aí 2015 foi quando eu virei Pai Francisco, né? E quando eu me tornei Pai Francisco, eu comecei a acompanhar de perto o trabalho do Tony, que era o amo do Boi, né? E eu sempre gostei muito desses itens tradicionais do Boi, né? Pai Francisco, Catirina, amo do Boi, o Boi Bumbá, né? Que na época de colégio eu gostava de ser tripa, inclusive. Eu já fui do Garanchoso, lá do Colégio do Carmo em Parintins, que o amo do Boi era o Gaspar, que já disputou com o Prince na arena. O apresentador era o Júnior Paulain, né? E eu era o tripa do Boi. Eu sempre gostei dessa parte tradicional do Boi. E aí, no camarim, eu começava a falar assim, Tony, faz aquele verso, tal. Aí o Tony ficava me olhando, como é que tu sabe, pô? Eu falei, não, porque eu sei os teus versos tudinho, pô, eu acompanho, né? Eu gosto do item, né? E aí, quando eu me tornei Pai Francisco, a gente começou a gravar toadas no Garantido em que o Pai Francisco participava, cantava, pela primeira vez no festival, que foi Alto do Boi Garantido, uma toada dos Baiais de 2016, e outra toada dele chamada Desejo de Catirina, de 2018, que a Márcia Siqueira, inclusive, participa como Catirina nessa toada, que foram as primeiras vezes que o Pai Francisco e Catirina falaram e cantaram na arena, no festival, né? E aí, quando eu gravei essa toada, as pessoas no Garantido começaram a falar, pô, João Paulo, tua voz grave, assim, tem jeito pra ser amo do Boi, quando o Tony sair, né? E aí, o Tony saiu no início de 2019, chamaram o Gaspar, que era sobrinho dele, eu continuei de Pai Francisco, porque eu vou ser garantido, assim como o Prince vai ser contrário também pro resto da vida, independente do posto, do item que a gente tiver. E aí, quando teve a pandemia, mudou a diretoria, eles me convidaram pra ser amo do Boi, eu aceitei, né? Porque pra mim é uma honra muito grande.
ser o 7º amo da história do Garantido, para o Prince também, como torcedor do contrário, ocupar, né, esse item tão importante, porque o amo do boi, junto com o próprio boi, junto com a vaqueirada, com o pai Francisco Catirina, são ícones do festival que estavam presentes desde o início da brincadeira, né? O item apresentador, por exemplo, ele só foi criado por causa do meu tio, Paulinho Faria. Ou seja, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80. Quem chamava os itens para, né, entrar, para brincar, era o amo do boi, antigamente. No caso do Garantido, João Batista, né? Então, e o Lindolfo antes dele. Então, para mim é uma honra muito grande. É um item histórico, né, para ambos os bois, e para mim é um privilégio e uma honra muito grande representar o amo do boi garantido na arena. E só para finalizar a parte do JP, então você entrou em 2020, né? Você começou em 2020. 10 de dezembro de 2020. 2020 e 2021 a gente teve o problema da Covid, né? Isso. Estreou mesmo em 2022, né? Isso, eu participei da live do festival em 2021, mas na arena mesmo o festival foi 2022. Perfeito. Prince, para você, sua história. Cara, a minha história com esse item, ela é muito antiga, né? Porque quando eu comecei a cantar, porque assim, eu sou o amo do boi dentro da arena, né? E nas festas institucionais do Caprichoso e nas festas institucionais que a gente tem que participar, né? Porque a minha vida é de cantor, né? Eu sou um cantor, eu vivo do meu canto, da minha voz, dos meus shows, né? Então, se eu for ficar só como amo do boi, eu vou morrer de fome. Entendeu? Porque não tem evento o ano todo, né? E os boletos chegam todo mês, vocês sabem, né? E eles não atrasam. Eles não atrasam, né? Tudo atrasa, menos os boletos. Sempre vencem. Então, assim, eu já fiz, por exemplo, fiz show na Alemanha, fiz show na Suíça, fiz show em Portugal, Aruba, aqui pela América do Sul, então nem se fala. Fiz show, acho que quase todos os estados do Brasil já passei cantando, fazendo show, sempre divulgando Parintins também. E um dia eu estava cantando e o meu amigo Ariosto Braga, compositor do Vento Norte, juntamente com o Zezinho Cardoso, tem outras músicas, mas eu vou citar só essa, me viu cantando e ele me chamou. Me disse, cara. Aí eu fui lá falar com ele e disse, pô, tu não quer cantar lá no Caprichoso? Ele, pô, quero. Isso aqui em Manaus. Porque eu já gostava de boi, na época eu era da banda Tucandeira, que era do Juarez Lima, né? E o Juarez Lima, que é um dos maiores artistas da história do festival. Sim. E aí ele me viu cantando. E aí me levou para ser cantor lá no Caprichoso. Quando eu cheguei lá em 96. Muito menino e tal. E fiquei fazendo meus shows, né? Aí um dia ele disse, pô, eu queria que tu fosse levantador de toada, bicho. Tu tem uma voz bacana, tu, porra, canta bem, tá muito afinado, não sei o quê, pá. E aí eu disse pra ele, pô, cara, eu não queria ser um levantador de toada não, pô. Eu já tava no Caprichoso, 97, isso já. Porque eu vi um show do Boi, o lançamento do disco, na época era o lançamento do disco. E aí eu vi o Rei Azevedo, pô. Aí eu disse, pô, isso é muito legal. Eu quero ser o amo do boi. Aí ele disse, pô, amo do boi, pô? Eu disse, pô, por que é ruim? Não é ruim não, é legal, pô. Mas, pô, eu tinha assim uma visão assim, que tu um dia fosse um levantador de toadas e tal. Eu disse, não, pô, acho legal, quando o amo vai, tudo para, né? Só pro amo ali e tal. Então eu, pô, fiquei com aquilo na cabeça, né? Tanto é que o primeiro verso que eu ouvi na vida é um verso do Sr. Raimundinho Dutra, muito antigo, do boi, que quem quiser ver o touro preto vai ter que viajar. Ele é a Vitória Régia, é o clarão do luar, é o sol que brilha de dia pra ver a lua passar. Quer dizer, então, eu digo, pô, que coisa linda e tal. E eu fiquei aquilo. E aí, quando o primeiro convite veio a mim para ser um item do boi, não foi para ser o amo. E eu não aceitei. Não aceitou? Não. Eu disse, pô, eu queria ser o amo. E aí, logo em seguida, aí o seu Simão Sayag me ligou e disse, eu queria que tu viesse aqui em Parintins, quero conversar contigo. Aí eu fui em Parintins. Aí disse, eu queria que tu viesse para a arena esse ano. Eu já vi tu tocando um berrante, né? Eu digo, eu tenho um berrante, eu toco e tal. Eu quero que tu viesse para a arena aqui, te trazer para cá, porque tu vai ser o amo do boi. Eu digo, seu amo do boi? Aí eles, não, calma, que não é esse ano. Esse ano o amo do boi é o Edilson. Mas não tem para onde a água
do rio e do mar sempre corre pro mesmo canto. E não vai ter pra onde correr. Tu vai ser o amo do boi caprichoso uma hora por outra. Então, já quero te trazer pra cá, pra arena, pra você se familiarizar. E aí eu fui pra arena, entendeu? Toquei só o berrante lá, tinha uma roupa pra mim, tipo de amo mesmo, e eu tava lá. Que ano? Tu lembra que ano foi isso aí? Lembro, não, 2004, 2005. Começaste em 2007, né? Sim, Ou não, 7, né? certo. Aí, 2007, com um ano. Aí, eu ia pra arena e tocava. Cara, inclusive, tem uma história engraçada. Quer dizer que tu era o vaqueiro que tocava o berrante nessa época, então, né? Eu tô brincando. Não, o pior que não, acho que era mais ou menos isso, né? O seu Simão chamava de o capataz da fazenda, né? Deram uma denominação, né? E tava eu e o rei, pô. E nós dois na arena, cada um com um berrante, pô. E o amo era o Edilson. Negócio legal, era um Mantiveram o rei lá, né? Porque o rei, era um momento assim e tal. o rei Azevedo é um ícone. E aí, ele pediu essa história, cara. Eu nunca contei essa história assim. Porque o meu grande amigo Paulo Rojas, que é um artista extraordinário do Boi Caprichoso, seu Simão disse, olha, vai fazer uma roupa pro rei e uma roupa pro príncipe, tá? Que é assim e tal. E aí eu cheguei em Parintins, aí fui lá, e o seu Simão disse, vai lá com o Paulo Rojas e vê lá a tua roupa lá e tal, sei o que, eu fui lá. Paulo, assim. Eu disse, não tem roupa pra ti, não. Eu digo, como? O festival é depois de amanhã já. Aí ele disse, eu ia pegar aqui minhas roupas contigo. Ele disse, não. O Simão mandou fazer uma roupa para um rei e uma para um príncipe. Pai, ele tinha feito uma roupa assim, mantos, cara, uma história muito engraçada, né? Cara, esse rei ria, bicho, o rei ele chorava de rir. E aí, pô, todo mundo riu dessa história e tal. Que o tadinho, Paulo, pô, é muita coisa na cabeça dele, ele faz... O príncipe sou eu. E ele faz ceazinha, faz um bocado de coisa. Então é um artista muito, muito renomado, né? E aí, naquele corre-corre, ele não entendeu a mensagem e tal. Demanda. E aí acabou fazendo assim e tal. Mas aí depois fizeram as roupas e tal, e a gente foi para a arena. Inclusive, eu dormi na arena no terceiro dia, porque como demorou muito a alegoria que eu ia entrar na arena, eu peguei o berrante e botei assim. Já foi aquele negócio balançando, e quando eu abri o olho já tinha aberto assim a alegoria. Galera dançando, e eu... Que é cansativo, né? E aí dois anos depois, veio o convite para ser o amo do boi. 2007, ficou até 2009. E esse hiato? Você parou em 2009, né? Depois disso e voltou só agora. Isso é uma história que eu deixo para os anais de dentro do nosso boi, que é uma outra história que aí eu não falo. Prefere não... Não foi uma coisa muito tranquila de se falar o porquê, né? Então eu fiquei esses anos assim e depois voltei, né? E mais uma vez para competir com a referência, né? Do contrário, né? Que era o Tony Medeiros, né? Era uma lenda lá no boi contrário, ele é uma lenda lá, né? Ele foi o amo que toda uma geração cresceu assistindo. A minha, por exemplo, eu tenho pouquíssimas lembranças do João Batista, que foi o amo antes dele. Então assim, competir com ele, né? Não era fácil, né? Mas era um negócio legal. Então quando eu assumi, eu sei da minha responsabilidade. Eu sei da minha referência, que é o Rei Azevedo. E eu sei de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que honrar aquilo. Eu tenho uma foto histórica com o rei, eu estou no meio. Seu rei de um lado e seu Machado do outro. São duas lendas, né? E o seu Machado tinha uma maneira de versar muito, muito peculiar dele. E que é uma melodia linda. Né? Que eu já fiz alguns versos na arena com essa melodia, né? E, cara, assim, eu sigo aquilo que o meu boi tem. Eu sigo aquela referência, eu sigo aquele caminho, eu sigo aquilo sempre, eu sempre vou seguir. Então eu tenho que honrar, principalmente, a cidade de Parintins, o festival folclórico, o meu boi caprichoso e as pessoas que deixaram esse legado. Então, eu tenho a responsabilidade e o saber
que poucas pessoas na face da terra terão a oportunidade de ser um item do boi. É muito difícil. E amo do boi. Os mais difíceis. Mais difícil. É um dos itens mais difíceis que você possa imaginar. E um dos que traz o maior diferencial, né? Para você ter. O maior O diferencial do festival. agora numa entrevista recente que ele falou que amo do boi, não, que ele já foi levantador e amo do boi. Ele fala, mano, levantador é brincadeira, é só cantar as toalhas que você já aprendeu durante os ensaios. O amo do boi não, você chega com uma obra de autoria própria e as pessoas têm que gostar de bate-pronto. Você apresenta na hora e a galera tem que gostar. E o Edilson, conversando com ele também, ele disse pra mim que realmente é o item mais difícil que ele já viu na vida dele, que ele não quer mais ser na vida dele, e que é a coisa mais difícil do planeta é ser amo do boi. Mesmo porque a gente não consegue ensaiar as coisas. Porque nós não temos as coisas para ensaiar. Entendeu? E não pode revelar o segredo. Não pode nem revelar segredo e nem tem como tu ensaiar. Então é uma coisa que tu tem que ir de primeira ali. A gente tá ensaiando com a batucada dele, com a marujada. No caso, a gente faz versos genéricos, antigos, Entendeu? mas sem poder... Entregado. Cara, é um negócio assim, é complicado, Mas pra fechar é o que eu digo, por exemplo, eu adoro ser o amo do boi, amo, mas ser cantor pra mim é a minha vida, é a minha arte, fazer meus shows e graças a Deus, né, muitas pessoas contratam a gente. E pra eu não esquecer, eu quero deixar um beijo aqui e dizer que eu amo muito a Linda, o Júnior, a Anabelle e a Isabelle são a minha razão de vida. São os meus filhos. Eu amo vocês. Obrigado. Isso, a gente agradece. Que legal. Agradece a sua presença. Muito obrigado, Prince. Ainda obrigado, JP. Gente, pra gente é uma alegria, uma satisfação gigantesca poder conversar com vocês, assim como tenho certeza que para quem nos assiste nesse momento ou nos ouve, tem aqui para conhecer um pouco mais da história, se encantar além do item, né? Além da figura amo do boi, pelas pessoas que vocês são, pelos artistas que vocês são e também por tudo que vocês representam. Então aqui fica o nosso reconhecimento, nosso muito obrigado por ter participado, conversar com a gente. Foi muito bacana, muito gostoso. E é claro que desde já as portas estão abertas, com toda certeza. A gente fala de Parintins sempre no mês de junho, mas é 365 dias no ano. E é claro que outras oportunidades terão para a gente conversar mais, porque eu tenho certeza que aqui a gente tem mais de 1 hora de gravação e tem história para muito mais, né? Com certeza. Isso aqui foi o básico. E para vocês já começar, vocês de casa já entraram no clima do Festival de Parintins. Exato. E, gente, agradecer também a presença de vocês e desejar, né, um festival maravilhoso para os dois, né, para Caprichoso, para Garantido, para os ambos. Obrigado. E para você que está acompanhando a gente, seja de onde estiver, esse aqui é o nosso podcast 2 para lá, 2 para cá. Fiquem ligados que vai ter mais episódios. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Bom dia.